Eu pediria a você a gentileza de abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. E nós leremos o versículo de número 8. Diz a palavra: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Nesse texto que Paulo nos fala, uma palavra tão extraordinária, tão maravilhosa, ele está inserido num contexto de uma campanha em prol das pessoas que estavam necessitadas, famintas. Havia fome em Jerusalém. Havia uma crise em Jerusalém. E então, junto às igrejas gentílicas, o apóstolo Paulo faz uma campanha de arrecadação, de uma oferta para atender às necessidades daqueles irmãos em Cristo que padeciam em Jerusalém. E quando falamos em Jerusalém, estamos falando de toda a região, não apenas a cidade de Jerusalém, mas a igreja de Jerusalém, a igreja gentílica abençoou a igreja de Jerusalém. Paulo mesmo diz que a abundância deles, ou seja, a abundância que veio sobre a igreja gentílica, foi para suprir a carência da igreja judia, da igreja em Israel, da igreja em Jerusalém. E assim foi. E entre outras palavras, Paulo diz: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não se sentindo constrangido, nem forçado, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Uma alegria que há um ofertar espontâneo, uma ajuda espontânea. Mas o meu propósito aqui não é, de forma alguma, falar sobre ofertas, falar sobre essa questão financeira, mas no clímax, Paulo diz algo. Paulo diz: Deus pode. Deus pode. E eu quero firmar bem essa expressão paulina: Deus pode. Na Bíblia inglesa, essa mesma expressão é traduzida: Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Não apenas Deus pode, mas eu quero ir além do Deus pode. Deus quer. Deus quer. Ele pode e Ele quer. O grande problema, às vezes, do poder é quando o poder não está associado ao querer. Há gente que pode, mas não quer, e então nada faz. Há gente que quer, mas não pode, e também nada consegue fazer, porque embora muito queira, nada pode. Mas quando você une o poder com o querer, o que você tem é o realizar, é o executar. E aqui
Então, Paulo diz, Deus pode. Isso não é uma dúvida. Isso não é dizer, quem sabe se Deus fará. Ele pode fazer. Não é esta a ênfase, tanto que a outra versão diz, Deus é poderoso. Ele pode fazer. E então, esse texto que nos fala sobre o ofertar, traz a famosa lei da semeadura, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, aquele que semeia muito, em abundância colherá. E Paulo diz, de repente, aquele que, não mais o que semeia, mas diz, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é aquele que dá semente ao que semeia? É o que pode. Pode fazer-nos abundar em toda graça. Toda graça, em todo benefício, em todo o favor, a fim de que, tendo sempre, não em algum momento, mas sempre, em tudo, não em alguma coisa ou em outra não, mas tendo sempre em tudo ampla suficiência. Não pouco, mas muito. Que Deus é este? Esse texto está altamente relacionado a uma das características do nome de Deus, que revelam a personalidade do Senhor, que é o nome dado ao Senhor em um determinado momento na vida de Abraão, que é Jeová Jirê, o Deus provedor. Aquele que dá, aquele que provê. Aquele que dá, aquele que provê, é aquele que pode, é aquele todo-poderoso para fazer. Para fazer. E quando Abraão traz esta palavra a respeito da pessoa de Deus, ele proverá, ele dará. Abraão estava num impasse, porque Abraão tinha duas palavras de Deus para a sua vida. A primeira palavra era que através de Isaque viria sua descendência e seria abençoada a sua descendência. E a segunda palavra foi que Deus pediu, dá-me teu filho, teu único filho, dá-me Isaque. E Abraão, então, tem um problema. Ele está diante de um dilema. E quantos de nós estamos diante de um dilema? Uma palavra que Deus nos dá e outra palavra que Deus nos dá. Veja bem, a confusão é a confusão das palavras. Ambas as palavras são de Deus. Ambas as palavras são do Senhor. E Abraão está num dilema. E todos nós podemos, na nossa vida, também nos encontrar em algum momento em um dilema. Que precisamos de uma resposta, que precisamos de uma solução, que precisamos que o Senhor nos dê uma explicação. E então, Abraão tem esta realidade, essa situação na vida dele. E a resposta de Abraão, a solução ao seu dilema foi: Deus proverá. Eu quero dizer nesta noite que a solução aos nossos dilemas, você tem um dilema? Talvez um grande dilema, talvez um dilema menor. A solução aos nossos dilemas está nesta revelação: Deus proverá. Deus proverá.
O que Abraão estava falando com Deus proverá era o prover para a solução de uma crise extrema. Abraão não estava numa crise econômica. Eu sei que muito se fala desse texto aplicado a questões financeiras, a questões econômicas, e não é que esteja errado, mas a crise que Abraão estava vivendo não era de modo nenhum uma crise econômica. Ele estava com um dilema de vida. Ele estava com um dilema familiar. Ele estava com uma crise na sua vida. Ele estava levando o seu próprio filho, seu filho carregando a lenha nas suas costas. Abraão indo ao lugar do sacrifício. E a pergunta de Isaac ao seu pai: eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, eu vejo tudo, mas onde está o sacrifício? Interessante que a resposta de Abraão não foi: você é o sacrifício. A resposta de Abraão foi: Deus proverá. Sabe por quê? Porque Abraão não tinha uma resposta. Abraão não conseguia dar uma resposta. Quantas vezes em nossa vida, quantas vezes no nosso viver, nós estamos assim, sem uma resposta. Nós sabemos, nós entendemos o que é a crise, nós entendemos o nível do desafio que estamos vivendo, do dilema que estamos vivendo, mas nós não temos uma solução, nós não temos uma resposta, nós não conseguimos, principalmente aqueles que são os mais afetados pela crise que estamos vivendo. E o que responder a eles? E o que dizer a eles? E o que falar a cada um deles? Nós não temos uma resposta, nós não temos uma solução, nós não temos como responder. E então esse é o momento que, com toda a nossa fé, nós devemos dizer: Deus proverá. Jeová Jirê. E eu volto a dizer, isso vai muito além de uma crise financeira ou econômica. Isso vai muito além, é uma crise de existência, é uma crise de vida. Abraão está vivendo, mais uma vez eu uso a palavra, um dilema. Qualquer decisão que eu tome vai ser prejudicial para mim. Qualquer coisa que eu faça será desastroso para mim. É interessante que Abraão vai. Deus lhe pede. Ele não fala nada a seu filho. Não fala nada aos seus servos. Ele não fala nada, acima de tudo, a Sara. Ele não fala nada a Sara. Há certas posturas que pais tomam que mães jamais tomariam. E eu, particularmente, eu imagino se Abraão falasse com Sara. Era o último dia de Abraão. Se Abraão falasse com Sara: Deus me pediu isso. Sara dizia: de forma alguma. De jeito nenhum. Se tem que ter um sacrifício, é você, seu velho, que vai ser o sacrifício. Meu filho, não. Abraão foi inteligente o suficiente para não falar, pelo menos não há registro nenhum de que ele tenha conversado algo com Sara. Eu não creio que esse momento, esse dilema na vida de Abraão foi algo fácil. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Isaac. Nós temos que entender que os nossos dilemas, infelizmente, não são só nossos, mas eles afetam aos nossos.
O dilema de Abraão afetava Sara ou não afetava? O dilema de Abraão afetava Isaac ou não afetava? O dilema de Abraão afetava os seus servos ou não afetava? O dilema de Abraão afetava a todos, mas era o dilema de Abraão. E Abraão poderia dizer, não, esse dilema é meu. Não, infelizmente esse dilema ultrapassa as minhas fronteiras, ultrapassa os meus limites, ultrapassa, e eu preciso, Senhor, eu preciso de uma solução. Aqueles que estão comigo me perguntam, e a única resposta que eu posso dar, o Senhor proverá. Ele pode. Você talvez esteja se perguntando nessa noite, como eu solucionarei o meu problema? Como eu poderei solucionar o meu grande dilema? Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso resolver a dificuldade. Uma dificuldade que, por vezes, eu posso até mesmo dizer, eu mesmo me meti nela. Eu mesmo me meti na minha dificuldade. Por minhas falhas, por meus erros, por meus tropeços, por meus equívocos. Abraão estava numa situação do dilema de Abraão. E antes eu quero, por um pouco, deixar o dilema de Abraão e trazer o teu dilema. O teu dilema que eu não conheço. O teu dilema que eu não conheço tanto quanto os servos de Abraão não tinham ideia do dilema que Abraão estava vivendo, a angústia que Abraão estava vivendo. Eu imagino Abraão e Isaac subindo o monte, os servos ficando cada vez mais distantes. Um subia em silêncio, outro, totalmente calado, ao lado subia. Mas imagine os pensamentos que iam na cabeça de um e na cabeça de outro. Abraão, numa angústia, que na fé, por fé, isso não elimina os teus sentimentos, porque você tem fé. O próprio Senhor Jesus disse naquele Getsemane aos seus discípulos, ficai comigo. Por quê? Porque minha alma está angustiada até a morte. Não lhe faltava fé, não lhe faltava coragem, não lhe faltava determinação, decisão. Mas Jesus estava angustiado porque o momento era um momento angustiante. E isso não anula a sua fé. Não anula a sua fé porque você sente. Não anula a sua fé porque você se ressente. Não anula a sua fé porque você está sofrendo, porque você está chorando, porque você está sentindo uma dor profunda que mesmo não consegue explicar com suas palavras, apenas você sente essa angústia. Isso não anula a sua fé. Isso somente comprova uma coisa: que você tem sentimentos, que você é humano. E qual é a solução? A solução não pode estar em o que eu posso ou eu não posso. A solução tem que estar que Ele, o Senhor, Ele, Deus, pode. Ele é poderoso para fazer, e Ele então pode fazer-nos abundar em toda a graça, em todo o favor. Porque nós necessitamos não de um favor, nós necessitamos de vários favores.
Nós não necessitamos apenas de uma solução para uma situação. Nós precisamos de um complexo de soluções para diversas situações. Ele pode nos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. E não somente tenhamos, mas veja o que o versículo 9 diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ter uma graça não apenas para mim, mas ter uma graça que atinja os outros, assim como o dilema de Abraão não se restringia unicamente a Abraão e as consequências da decisão ou da atitude de Abraão, da execução de Abraão, não se restringia apenas a Abraão, mas a outros. Assim também a graça dada a Abraão não se restringia apenas a Abraão, mas a outros. Quando Abraão recebe graça, ele não apenas é abençoado, ele, Abraão, é agraciado, mas Isaque é agraciado, mas Sara é agraciada, e todos são agraciados. E houve grande alegria. Eu imagino a alegria, Abraão descendo, celebrando. A Bíblia não fala isso. Mas coloque-se no lugar de Abraão. A angústia que você está vivendo, e de repente você vê o Cordeiro, de repente você vê o Cordeiro substituto, de repente você vê o Cordeiro que simboliza Jesus Cristo tomando o nosso lugar. Como eles desceram daquele monte, totalmente diferente como eles subiram. Eles subiram debaixo de tensão, eles subiram debaixo de apreensão, eles subiram numa angústia atroz. E quando Abraão disse a seu filho que ele era, e o amarrou, e o colocou, que grande angústia havia no coração de Isaque, que angústia ainda maior havia no coração de Abraão. Mas quando o anjo deteve Abraão, quando o golpe de Abraão com o cutelo ia chegar ao seu filho, e o anjo segurou e disse: não faças mal ao menino. Quando Deus então explica todo o propósito e toda aquela provação, e Abraão vira para o lado, e eu imagino Isaque, eles contemplam o cordeiro, e agora eles tomam o cordeiro, agora eles oferecem o cordeiro, agora eles ali participam do cordeiro, pai e filho. Como você acha que eles desceram? Eles desceram em celebração, eles desceram falando da vida, eles desceram falando: Jeová Jireh, Deus proveu, Deus trouxe a solução. Até um momento crítico, eles não tinham ideia da solução, até a mão do anjo deter Abraão, eles não tinham ideia da solução, mas a solução chegou e eles desceram em alegria. Eu quero dizer a você, para a sua vida, para o seu dilema, que você descerá desse monte com a tua solução. Não será a tua capacidade, não será a minha capacidade que fará ou que trará a solução. Será a graça, será o favor, será esse dom inefável, o amor que Ele tem por nós. Paulo diz: porque Deus, tendo amado a nós, há uma consequência que ele resume desta forma: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes por amor a nós o entregou,
como não nos dará gratuitamente? E a palavra é todas as coisas. Todas as coisas. Toda graça. Todas as coisas. Toda graça. Uma graça para cada coisa. Todas as coisas. Ele nos dará graciosamente, por meio da graça, Ele nos dará com Cristo Jesus. Porque o Cordeiro tomou o nosso lugar. Porque o nosso dilema tem uma resposta. Porque o nosso dilema tem uma solução. Como eu falei sobre tempestades, nós encontramos nas Sagradas Escrituras várias tempestades, mas talvez as maiores tempestades, as mais angustiantes tempestades, não sejam aquelas onde somos sacudidos pelas ondas do mar, que somos perturbados pelos ventos impetuosos e violentos, mas aquelas tempestades interiores. Aquelas tempestades dentro de nós. Aquelas tempestades que ninguém mais vê. Aquelas tempestades que podem ser ocultas a tantas pessoas, mas que é uma luta única, pessoal, interna. A tempestade como a tempestade que estava acontecendo dentro de Abraão, a tempestade como estava acontecendo dentro de Isaac, a tempestade que estava acontecendo dentro daquelas vidas que caminhavam e subiam para o monte do sacrifício. E ali o Senhor quer te dar a sua resposta, a sua solução. Hoje pela manhã nós trouxemos uma palavra sobre maternidade, nós trouxemos uma palavra sobre as mães, mas eu desejava trazer outra palavra sobre o Dia das Mães, porém Deus começou a mexer no meu coração e falar Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, aquele que é o Deus provedor, aquele que nos traz a resposta, porque nós necessitamos de solução, nós necessitamos de respostas, nós necessitamos mais do que palavras que possamos, mexendo a cabeça, concordar. Nós precisamos de algo que faça a diferença na nossa vida. Nós precisamos de uma solução para os nossos dilemas, para as nossas lutas, para as coisas que nos perturbam, para as nossas tempestades. Nós queremos nos tornar aqueles que acalmam as tempestades. Aqueles que fazem as tempestades pararem. Aqueles que dizem ao vento, acalma-te. Aqueles que dizem às águas, aquieta-te. E haver o que? Bonança. Bonança. Descer com alegria. Eu não sei como você hoje subiu este monte. Eu não sei se você subiu como um Abraão. Eu não sei se você subiu como Isaac. Às vezes somos um Abraão que estamos sacrificando o que não podemos sacrificar. Às vezes somos Isaac que somos sacrificados. Eu não sei como você subiu. Mas eu sei que você vai descer como Abraão e como Isaac. Por quê? Porque o Cordeiro está aqui. Porque o Cordeiro que nos substitui está aqui. O Cordeiro que diz, você não tem que sofrer o teu dilema, eu viverei o teu dilema, eu sofrerei o teu dilema. É por isso que a Bíblia diz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, toda a maldição estava sobre Ele.
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor Jesus. Ele está dizendo, você viveu o seu dilema até aqui, mas o teu dilema não vai acabar com você. Naquele dia, não seria somente Isaac que acabaria. Abraão acabaria. O teu dilema não vai. Eu não posso precisar o que é o teu dilema. Há vários dilemas. Por isso, há toda sorte de graça para cada dilema. Para cada uma delas, um favor. E talvez você diga, e o que eu farei para receber esse favor? Como todos os favores, você não precisa fazer nada, a não ser recebê-lo. E nessa noite eu quero te convidar a receber o seu favor. E não somente receber o favor, mas para que você tenha todo o favor, você que é favorecido, receber aquele que te favorece. Você que é agraciado, receber aquele que te agracia. Aquele que traz a graça, que não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. E você basta apenas aceitar. Que grande alegria deve ter enchido o coração de Abraão quando o anjo o deteve. Quando disse, não faças. Não faças. Antes que você faça aquilo que você se arrependerá a sua vida inteira, Deus chegará para você e dirá, não faças. Não faças. Eu tenho a provisão. Eu tenho a resposta. Eu tenho a solução. Por quê? Porque Deus pode. Foi que Maria, ouvindo da boca de outro anjo, a palavra favorecida, agraciada, achaste graça diante de Deus, conceberás, darás à luz. E Maria diz, mas como? Como? É impossível. E a resposta do anjo foi, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Por quê? Porque Deus pode. Eu não posso. Eu não consigo. Mas Deus pode. Oh, Senhor, eu não consigo perdoar quem eu tenho que perdoar. Eu não posso. Mas Deus pode. Deus pode te agraciar. Deus pode fazer isso em você. Deus pode. Oh, Senhor, eis o problema é que eu mesmo me meti em tudo isso, Senhor. É culpa minha. Fui eu que cheguei aqui. Senhor, ajuda-me. Senhor, socorre-me. Sabe uma das coisas que me chama a atenção no livro de Reis, no livro de Crônicas? É a história de Manassés. Esse rei mau, perverso, um dos reis, se não o mais terrível dos reis, que no seu reinado o próprio profeta Isaías foi morto, cerrado ao meio.
um homem perverso, um homem mau. E ele chega, a sua maldade foi tão grande, a sua perversidade, a ruindade que havia nele, a malignidade daquele homem, chegou a tal ponto que houve juízo sobre ele. Ele foi levado preso, ele foi levado, a Bíblia diz que colocaram nele um anel no seu nariz e o levaram. E o levaram como quem leva um boi, como quem leva um touro. O levaram e o prenderam. Imagine aquele homem ali. Tudo que ele estava vivendo era consequência. Ele mesmo se conduziu para aquele estado onde ele estava. E então disse, e clamou a Deus. E clamou a Deus. Deus não apenas o perdoou, e disse, e Deus o pôs de volta no trono. O que é isto? É pura graça. Isso não é mérito. Talvez você diga sobre algumas das suas questões, alguns dos seus problemas, mas eu mereço. Eu mereço. Eu semeei isto. Eu estou colhendo o que eu plantei. E Deus diz, mas a minha graça fará com que agora você colha o que você não plantou. A lei é o que eu planto, isso eu colho. O quanto eu planto, proporcionalmente eu colherei. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia muito, muito colhe. Mas agora o Senhor diz, não. Agora você vai colher, não segundo o que você semeou, não segundo o que você plantou, agora você vai colher segundo o que eu semeei, o que eu plantei, agora outro plantou e você vai colher. E quem plantou fui eu. Quem semeou fui eu. Isso é o que? É o dom inefável. Isso é a graça bendita. Toda a graça que você precisa, você receberá do provedor, daquele que pode. Deus pode. E então eu quero te convidar, não apenas aqueles que ainda não aceitaram de alguma forma ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que o aceitem. Porque o que Ele quer te dar é vida. É como Isaac. Morro em teu lugar. Para quê? Para que você viva em meu lugar. Recebe vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, para que superabundeis. Por quê? Porque Deus pode. Porque Deus pode. Quando aquele homem disse ao Senhor Jesus, e com isto eu termino, Senhor, se podes, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu, se podes. Tudo é possível ao que crê. Quando aquele outro homem leproso disse ao Senhor, porque aí, o primeiro disse, se tu podes, mas o segundo disse, se queres, podes limpar-me. Se queres? Jesus, segurando o leproso, disse, quero.
E é por isso que eu quero dizer a você, terminando essa palavra, Ele não somente pode, Ele quer. E Jesus disse ao leproso, fica limpo. E a Bíblia diz, imediatamente ficou limpo. Ele quer, Ele pode, Ele fará. No nome de Jesus Cristo, Jeová Jireh, aquele que provê. Deus pode e pode todas as coisas. Amém? Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, nele temos o sim e o amém. Então eu coloco aqui, Senhor, todos os desafios, alguns deles, Senhor, que não tivemos culpa, mas que vieram a nós. Outros deles, Senhor, que é por nossa própria culpa. E agora dependemos do teu socorro. Gritamos e dizemos, vem, acode-nos, socorre-nos. Dá-te pressa, Senhor, em socorrer-nos. Nós oramos, ó Pai, que os corações que hoje se abrem para o Senhor Jesus, recebam ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a paz indizível, que supera tudo que possamos imaginar, entre na vida, entre nos corações, entre no viver de cada um, e que todas as trevas sejam dissipadas, para que a luz brilhe, e brilhe plenamente. Mas eu oro, Senhor, pelo dilema de cada um. Eu oro pelo desafio de cada um. Eu oro pelo problema de cada um. Eu oro pela dificuldade de cada um. Eu oro, Senhor, agora pedindo que em Deus possamos receber a resposta. Como a tua palavra diz, que não há impossíveis para Deus, para que Ele cumpra todas as suas promessas. Cumpra as suas promessas. Traz a tua graça, não uma graça, mas todas as graças, os favores, favoreça-nos. Abre portas. Como diz a tua palavra, tomar-te-ei por tua mão direita e diante de ti não haverá portas fechadas. Favoreça-nos, Senhor, que em todos os lugares, diante de todos os olhos, todos possam dizer, este e esta são favorecidos, são amados do Todo-Poderoso. Jesus, opera esta maravilha em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.